Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor, que o seu ano seja um ano de abundante colheita. Essa foi a palavra que o Senhor nos deu para esse ano e eu recebo ela, recebo de todo o meu coração. Preciso até esmurrar minha carne para poder receber essa palavra, porque de verdade o nosso corpo clama pela morte. Então, o nosso corpo não quer crer nas promessas do Senhor. Ele sempre teima em duvidar das promessas do Senhor. Mas eu esmurro minha carne para que eu possa receber e fazer a vontade do Senhor nesse ano de 2024. Então, nós estamos aqui com um projeto, a leitura da palavra que o Senhor pediu para que a gente fizesse. Então, tem vários projetos que nós estamos encaminhando, mas o Senhor, de uma forma toda especial, Ele pediu para que a gente começasse pelo livro de Coríntios. Então, durante esse mês, cada dia eu vou estar lendo um capítulo do livro de Coríntios. Por quê? Porque Coríntios foi a primeira igreja evangélica escrita na Bíblia através de Paulo. Então, que seguia o evangelho, que seguia a graça do Senhor, que clamava pelo nome de Jesus Cristo. Então, eles não eram judeus, eles eram gentios, mas que foram salvos pelo amor de Deus. Então, durante esse mês, todos os dias eu vou estar lendo um capítulo e vou estar dando um breve resumo de cada palavra. E vamos sim, se é assim que o Senhor nos pediu, é assim que nós vamos fazer, porque de verdade é muito difícil. Eu não estou acostumada a ficar diante das telas, então tenho muita vergonha ainda, mas de qualquer forma, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E nós estamos aqui pelo amor a Deus e para que a gente viva o reino nessa terra. Então vou começar a ler, e se vocês quiserem me acompanhar no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 1, Paulo fala assim, que ele começa escrevendo, que é ele escrevendo a palavra, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em todas as coisas sois enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Então a igreja de Corinto, aqui só para atualizar a história, ela era uma igreja assim, eles faziam muitas coisas erradas, sabe? Mas o Senhor amava eles de tal forma, por quê? Porque eles confiavam em Jesus, porque eles viviam o reino, porque eles estavam debaixo da graça, eles não estavam vivendo debaixo da lei, e isso é uma honra para o Senhor Jesus. Crer na mensagem da cruz, crer na salvação. Então, aqui Paulo está falando quanto eles são enriquecidos em Cristo Jesus, porque apesar de pobres, eles têm tudo. Eles têm tudo, eles têm a Cristo, que é tudo em todos. Então, Paulo fala assim, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele está falando aqui que fiel é Deus. Ninguém é mais fiel do que Deus. Então nós temos a nossa fidelidade, apesar da nossa fidelidade ser falha, nós queremos ser fiel com Deus, fiel aos nossos irmãos, aos nossos filhos, né? Mas Paulo fala aqui que fiel é Deus, pelo qual fostes chamados
para a comunhão dos seus filhos. Então, você também, meu irmão, você foi chamado para a comunhão dos filhos de Deus e crê nesse Deus que é fiel. Aí Paulo fala para os coríntios assim, rogo-vos, ele pede para os coríntios, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos uma mesma coisa. Olha a importância de falar uma única palavra. Todos faleis uma mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Então, por que isso? Porque essa é a graça do Senhor. Então, que todos falem da graça, que todos confiem na graça do Senhor. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 11, porque de vós, irmãos meus, me foi notificado pelos da família de Cloe, que há contendas entre vós. E digo isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Está Cristo dividido? Paulo foi crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, eu sou da religião tal, eu sou da placa tal, eu sou da denominação tal. Alguém, algum pastor, algum homem, alguma placa morreu por vocês? Rapaz, olha o que está falando aqui. Então, ninguém morreu por nós. O único que morreu por nós é Cristo, é Jesus Cristo. Nós somos todos de Cristo. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, e para que ninguém diga que eu tenho batizado em meu nome. Paulo recusa falar, porque foi fulano, eu que batizei fulano, fui eu, então ele deve honra a mim. Então ele recusa essa honra, porque todos foram batizados em nome de Jesus. E batizei também a família de Estéfanas. Do resto, não sei se batizei algum outro, ele nem lembra. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Então, não na sabedoria dele, não pelo muito falar, mas apenas pela cruz de Cristo. Então, esse é o poder de falar uma só palavra. Eu sou de Cristo e confiar, ter uma só fé, a fé na graça da cruz, que Cristo morreu por nós. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O pecado que nós cometemos hoje, o pecado que nós vamos cometer amanhã, o pecado que nós cometemos no passado. Essa é a graça. Essa é a graça. Então, não há mais, nós não estamos mais sobre a lei, sobre o jugo da lei, mas nós estamos sobre a graça de Cristo. Porque a palavra da cruz, olha que loucura, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então quem se acha muito sábio, quem procura fundamento em tudo, quem procura ciência em tudo, o mais sábio, o mais teólogo, o mais... Cristo, está escrito assim, destruirei a sabedoria dos sábios, destruirei. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não enlouqueceu Deus a sabedoria deste mundo? Gente, a palavra da cruz, ela é loucura para este mundo. Ela é loucura. Então, você viver baseado na graça, confiando no amor, confiando que Cristo morreu até pelo pecado que você está fazendo,
Isso é loucura para o mundo. Porque o que o mundo quer? O mundo quer justiça, o mundo acha que é tudo certo, mas isso é loucura. Porque Jesus falou para aquele jovem, não tem nenhum bom. Nenhum bom. Então, se você se acha muito bom porque você faz caridade, as pessoas que se acham muito bons porque fazem amor aos outros, é loucura. Não é que a gente não tenha que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Mas passando pela cruz. Sabendo que Cristo é tudo em todos. Que a gente não pode carregar esse peso, esse fardo, porque Cristo já levou na cruz esse fardo por nós. E se Ele nos usa, e glória a Deus por isso, porque Ele nos usa. Se Ele nos usa, é através da cruz. Não pode ser fardo para nós, não pode ser peso para nós. Aí ele fala que a mão direita fala, a esquerda não pode saber. Por quê? Porque Ele não quer que você fique se achando. O nosso ego é terrível. O diabo caiu pelo ego. Lúcifer lá no céu caiu pelo ego dele, porque ele se achava tão bom, tão especial, que ele caiu da graça. Então nós também não devemos cair da graça, achando que nós somos alguma coisa. Nós não somos nada. Deus é tudo em todos. Jesus Cristo é tudo em todos. Porque, como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria, não conheceu a Deus pela ciência. Ele não conheceu a Deus por isso. Agradou a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Paulo está falando aqui pela loucura da pregação. Por que loucura da pregação? Porque são apenas palavras. São apenas palavras. A palavra é tudo. Mas tudo nesse mundo passará. Tudo passará. Menos a palavra de Deus. Então, se você crê na palavra, ela é para você. Ela é para você. Mas se você não crê, meu irmão, infelizmente, ela não é para você. Porque os judeus, olha, os judeus, povo escolhido, nação eleita, os judeus, quando Cristo estava aqui, os judeus pedem sinal. Os judeus querem ver sinal que Jesus é mesmo Filho de Deus. E os gregos, que era tão inteligente, buscam sabedoria, buscam ciência. Então, eles buscam Deus, provando na prova da existência de Deus. Mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Porém, para os que são chamados, assim judeus, não, eles não estão de fora. Também para os que são chamados, assim judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não sois muitos sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres. Olha aqui, Deus não escolheu segundo a vocação muitos sábios. Ele escolheu alguns sim, de verdade. Tem muita gente que tem uma grande sabedoria, mas crê nesse Deus vivo e sabe que não é nada. Mas não são muitos. Não são muitos. Por quê? Porque Deus não se prova. Ninguém explica Deus. Aí fala assim no 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele.
Então ninguém pode chegar lá diante de Deus se achando-se o mais inteligente, achando-se o que conhece mais a Deus, o que conhece mais a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus faz muito mais através de uma pessoa que não tem sabedoria, que não tem leitura, que não consegue nem ler a palavra. Mas Deus realiza muito mais através dela do que através daquele teólogo que sabe tudo. Isso é uma loucura, gente. Isso é uma loucura. Porque ninguém explica Deus. Tem pessoas que conseguem ler somente a palavra de Deus, não tem leitura, não sabe ler, mas quando pega a palavra, o Senhor abre a visão e ele passa a ler a palavra. E Deus dá tanta revelação para essa pessoa e cega os olhos do sábio, endurece corações, para que vendo não vejam, para que ouvindo não escutem. Que eu e você não sejamos esse. Que eu e você não sejamos esse, para que a gente possa ouvir e escutar a palavra de Deus, escutar Deus na natureza, no canto dos pássaros, para que a gente veja uma palavra, escute uma palavra, veja um irmão e possa ver Cristo ali. Mas vós sois dele, vós, eu e você, em Jesus Cristo, o qual nos foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Jesus foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus é tudo, em todos. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Saiba que sem Ele nós não somos nada. Saiba que sem Cristo nós não somos nada. E esse foi o primeiro capítulo do livro de Coríntios. A primeira igreja que aparece na palavra, a primeira igreja evangélica, através de Paulo, o pregador que foi elevado aos céus, que conheceu Cristo não na carne, mas Cristo glorificado, que creu sem ver. Jesus fala como é importante crer sem ver, como é importante que você creia sem ver. Que nesse ano de 2024 seja um ano de abundante colheita na sua vida, seja um ano de portas abertas na sua vida. Esse ano promete, para o mundo, esse ano vai ser um desafio, mas para nós que somos de Cristo, que estamos em Cristo, nós temos tudo. Nós temos tudo. E cada desafio que vier, cada luta que vier, lembre-se e leve seus olhos para o monte, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor, Ele que fez os céus e a terra. Então, nesse ano, eu profetizo sobre a sua vida um ano de abundante colheita, porque Paulo diz que aquele que planta colhe, e que aquele que semeia muito, muito colherá. Então, as sementes do Senhor estão em suas mãos, que você possa ter um ano de abundante colheita, em nome de Jesus. Amém. E obrigado por estar aqui, obrigado por ouvir, e estamos juntos. Amanhã eu estarei aqui novamente, estarei aqui com vocês, para a honra e glória do nosso Senhor. Amém?